Quando o reino cai, a princesa precisa se tornar uma guerreira. Sem orgulho. Sem protetor, a leoa solitária se encontra à beira da vida e da morte. Sozinha contra o mundo. Será que ela conseguirá sobreviver? A leoa solitária e o momento sem retorno. Na estação seca, o Serengeti se apresenta como um reino de poeira e provações brutais. Sob o vasto céu sem nuvens, o sol se derrama como cachoeiras de fogo, queimando cada broto verde. Em meio a essa paisagem árida, uma figura solitária emerge. É Mara. Ela não é mais a leoa rechonchuda de outrora, mas agora uma guerreira com um corpo musculoso marcado pelas cicatrizes do tempo e da solidão. Mara está em um afloramento rochoso alto, seus olhos âmbar nublados de poeira e areia, mas ainda conservando o olhar frio e penetrante de uma predadora de topo. O vento da estepe soprava ferozmente, agitando seus pelos finos e carregando o aroma da grama seca. Naquele instante, oscilando entre a vida e a morte pela fome, memórias repentinamente inundaram Mara como uma chuva refrescante, saciando sua alma sedenta. Ela se lembrou de um reino glorioso onde outrora fora princesa. Eram os dias em que o Serengeti era banhado por um dourado de prosperidade. Mara viu a figura de sua mãe, uma poderosa líder, e suas tias e primas amarradas para caçarem uma dança rítmica da morte. Ela se lembrou do rugido majestoso de seu pai ecoando pelas fendas rochosas, um som que garantia paz e território absoluto. Naqueles dias, Mara cresceu no aconchego de sua matilha, nos ensinamentos da caça e na crença de que aquele mundo pertenceria para sempre à sua família. Mas aquela bela ilusão se dissipou no instante em que outro vento quente varreu a região. Aquele reino caiu em sangue e fogo com a chegada de invasores estrangeiros. Sua família despedaçada, seu reino usurpado, e Mara lançada em uma jornada solitária e inesperada. O presente retornou à sua cruel realidade, sem manada, sem proteção, apenas Mara e sua própria sombra projetada longamente sobre a terra quente. Mara começou a descer do afloramento rochoso, seus pés movendo-se silenciosamente em direção à manada de búfalos à distância. Ela não tinha mais família, mas a herança e os instintos dos reis ainda pulsavam em suas veias. De seu ponto de vista privilegiado, Mara semicerrou os olhos, observando uma colossal massa negra movendo-se lentamente, levantando nuvens de poeira no horizonte.
Eram os búfalos do cabo, os gigantes blindados do Serengeti. Centenas de indivíduos escuros e musculosos pisoteavam o solo árido. O som de seus cascos batendo na terra era como a batida profunda e ressonante de tambores de guerra, ecoando um poder que até mesmo os predadores mais destemidos temiam. Mara baixou seu centro de gravidade, seu corpo quase desaparecendo no cinza amarelado da grama seca. Ela viu os enormes chifres curvados como capacetes de aço fundido, brilhando sob a luz impiedosa do sol. Para o búfalo do cabo, os chifres não eram apenas enfeites, eram armas mortais capazes de perfurar o peito de qualquer inimigo. À medida que se aproximava, o cheiro pungente de lama seca, suor e grama digerida da manada invadiu as narinas de Mara. Uma fome lancinante apertou seu estômago, incitando-a a agir, mas o instinto lhe dizia que era uma aposta de vida ou morte. Mara permaneceu imóvel em meio à grama alta, seus olhos âmbar fixos na imponente parede negra à sua frente. Ela sabia que, se atacasse às cegas, seria esmagada em segundos. Diante de centenas de búfalos sozinha, a força bruta era inútil, a única coisa que lhe restava era. Ela começou a se mover. Em vez de avançar diretamente contra eles, ela circulou a manada em um arco, mantendo uma distância ideal, não o suficiente para provocar um ataque, mas perto o bastante para criar uma pressão invisível que lhe permitisse sobreviver. Essa era a paciência e a inteligência supremas de uma predadora de topo. O alvo de Mara não eram os touros poderosos no perímetro externo, mas um touro jovem parado na borda da formação, aparentemente distraído. Um impasse começou a se instalar. O calor que subia do chão embaçava tudo ao redor. A manada de touros começou a perder a paciência, os bufos raivosos e o bater de cascos tornaram-se mais frequentes. Mara sentiu a tensão. Ela sabia que, mesmo na formação mais perfeita, o pânico de um único indivíduo poderia fazer toda a fortaleza desmoronar. Mas os riscos também estavam aumentando. Mara caminhava sobre uma corda bamba entre a vida e a morte. Ela sozinha tinha que desempenhar o papel de isca e caçadora. A fome começou a fazer suas pernas tremerem. O momento de arriscar tudo havia chegado. Ela respirou fundo, preparando-se para um salto fatídico na brecha que havia criado pacientemente. Sem saída, Mara escolheu a opção mais temerária. Mara explodiu instantaneamente.
Ela disparou para frente como uma flecha rasgando o ar. O búfalo reagiu imediatamente. Naquele instante de tirar o fôlego, um caos extremo se desenrolou em poucos segundos, mas para Mara, pareceu uma eternidade à beira da vida e da morte. Em meio ao cerco sufocante da fortaleza de chifres de aço, Mara fez uma brecha espetacular. Assim que uma abertura surgiu, ela não só passou por ela, como também desferiu uma mordida instintiva na traseira do jovem búfalo. Naquele breve, porém intenso momento, Mara sentiu o gosto salgado e amargo da grossa pele do búfalo, o cheiro metálico do sangue e o calor intenso que emanava do enorme corpo de seu oponente. Contudo, o peso de centenas de cascos batendo no chão e os chifres que a perseguiam implacavelmente não lhe permitiram hesitar por mais de meio segundo. Mara foi forçada a se libertar, usando toda a força de seus membros para escapar das garras da morte pouco antes de ser esmagada. Ela fugiu, sua pequena figura deslizando como um raio de luz pela poeira vermelha rodopiante, deixando para trás os rugidos furiosos da manada de búfalos do cabo. Mara parou em um monte alto, o peito arfando, a respiração curta e ofegante misturada ao vento seco do Serengeti. O ferimento em seu flanco sangrava intensamente, mas o gosto salgado da caçada ainda persistia em sua língua. Ela não havia se fartado, mas provara a amargura da batalha. Observou os búfalos marcharem lentamente, suas fileiras entrelaçadas, percebendo que a solidão lhe ensinara a lição mais valiosa. Sobreviver era a primeira vitória, e o gosto salgado em sua língua era uma promessa de vingança no dia seguinte. O pôr do sol pintou a figura de Mara de um vermelho flamejante, transformando-a em uma guerreira orgulhosa e solitária na selva. O amanhecer no Serengeti não trouxe suavidade, foi uma lembrança cruel de um estômago vazio. Mara acordou sob uma acácia, o gosto salgado do couro de búfalo do dia anterior ainda persistindo em sua memória como um desejo frenético. Na penumbra da aurora, uma figura majestosa emergiu. Não era um búfalo, nem um antílope. Era uma girafa adulta, com quase 5 metros de altura, pastando tranquilamente as folhas tenras no topo da árvore.
No mundo dos leões, as girafas são o prêmio máximo, mas também uma armadilha mortal. Um único coice poderia estilhaçar o crânio de um leão macho adulto, quanto mais o de uma fêmea solitária como Mara. Mas agora, Mara não via mais com medo, ela via com os olhos de quem não tinha mais nada a perder. Mara começou a se aproximar. Era um problema de geometria complexo. As girafas possuem a visão mais ampla da savana, seus grandes olhos capazes de observar toda a paisagem de cima. Mara precisava usar cada toco de árvore e cada monte de terra rachado para se esconder. Ela se movia como uma névoa tênue, tão lentamente que parecia que o tempo havia parado. Com a experiência de caça que aprenderá com sua falecida mãe, ela sabia que nunca deveria ficar diretamente em frente a uma girafa. Mara se mantinha atrás, fixando-se nas longas e esguias pernas da presa, que detinham uma força imensa. Ela não tinha pressa. A caça solitária havia incutido em Mara a paciência de um réptil. Ela esperava que o vento mudasse de direção, pelo momento em que o gigante abaixaria a cabeça para beber água ou lamber sal, quando sua visão estivesse mais limitada. A oportunidade surgiu quando a girafa entrou em uma depressão onde restava uma pequena poça d'água. Ela começou a assumir sua postura mais desajeitada, abaixando seu longo pescoço. Este era seu único momento de fraqueza. E então, o momento explosivo. Sem mais espreitar, ela disparou como um raio dourado pelo chão cinzento. Mara não mirou muito alto no pescoço. Ela se lançou direto em seu flanco e agarrou sua pata traseira. Mara ficou suspensa no corpo maciço da girafa. A girafa entrou em pânico, debatendo-se e desferindo chutes poderosos. Cada chute enviava uma rajada de vento por Mara, fazendo-a estremecer.
Ela teve que usar toda a sua força para cravar os cascos na pele grossa, apesar das tentativas do animal de jogá-la no chão como um pequeno brinquedo. A luta tornou-se sufocante. A girafa começou a correr, carregando Mara agarrada firmemente ao seu flanco. Era uma dança frenética. Mara sabia que, se a soltasse agora, seria esmagada sob seus cascos duros como pedra. Ela se esforçou, tentando encontrar uma maneira de alcançar sua garganta ou cortar os tendões de suas pernas. O cheiro salgado do suor, o odor pungente da pele do animal e a poeira vermelha rodopiante envolveram Mara. Ela cerrou os dentes, seus músculos tremendo pelo esforço. Diante da morte iminente, ela pareceu ouvir o rugido encorajador de sua manada de anos atrás. Um coice roçou a cabeça de Mara, passando a poucos centímetros de atingi-la. O impacto foi tão forte que a atordoou, mas Mara não a soltou. Cravou seus dentes afiados na carne firme, saboreando o primeiro sangue quente. Era o gosto salgado da vida, o gosto da recompensa após dias de fome e sede. No entanto, a força da gigante era grande demais. Um empurrão poderoso da girafa desequilibrou Mara. Ela foi arremessada para longe, rolando várias vezes no chão duro. A girafa não parou para lutar, aproveitou a oportunidade para galopar em direção à clareira, deixando um longo rastro de poeira para trás. Mara jazia ofegante, com poeira grudada em seu pelo desgrenhado. Duas caçadas. Dois fracassos. Mas ela não estava triste. Lambeu seus ferimentos, levantando-se orgulhosamente.
ela ousara enfrentar gigantes sem sua manada. Ela não estava triste. Porque em sua língua, o sabor salgado do sangue de girafa era muito mais forte do que o sabor da pele de búfalo de ontem. Era a prova de que Mara estava cada vez mais perto do renascimento. O Serengeti pode ser vasto e brutal, mas Mara, a única filha do reino perdido, permanece firme. Ela nunca deixará de caçar, pois cada batalha a torna mais forte, preparando-a para o dia em que recuperará tudo o que lhe pertence. A caçada terminou sem a queda do gigante, mas o Serengeti acabará de testemunhar uma vontade de ferro inabalável. Mara pode ser pequena aos pés da morte, mas sua tenacidade permitiu que ela saboreasse o gosto salgado da vitória mesmo na derrota. Essa guerreira solitária não precisa de banquete para afirmar sua autoridade, pois para Mara, cada nova cicatriz é a coroa mais brilhante da fortaleza de um rei que jamais se rende ao destino. Você acredita que Mara sobreviverá e reconstruirá o reino? Deixe uma mensagem de encorajamento para esta guerreira. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série de sobrevivência na vida selvagem.